Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha, o Tom aqui na área para trabalhar contigo algumas questões de direito administrativo do tema licitação, para você que está se preparando aí para o concurso da Embasa. Lembre-se que este concurso está com o edital iminente, a qualquer momento ele pode sair. Pode ter saído o edital nesse momento que você está assistindo esse vídeo, inclusive. Olha só, gente, são 930 vagas. E lembre-se que você precisa de uma. Vem com a gente, vai buscar essa vaga, tá? Este concurso aqui está garantido na Lei Orçamentária de 2022, ou seja, ele vai acontecer. Só depende de ti começar a preparação antecipada para conseguir esse espaço, para conseguir essa vaga. Certo? Então vamos lá, gente. Vamos conversar aqui e vamos resolver algumas questões do Instituto AOCP, né, que é a banca escolhida para o nosso concurso. A primeira questão diz o seguinte: em licitações, as empresas devem comprovar idoneidade financeira. Esse termo está relacionado a letra A diz assim: a aptidão de uma pessoa ou empresa de contrair responsabilidades jurídicas. Se nós estamos falando sobre a idoneidade financeira, nós estamos nos referindo à fase da habilitação. Nessa fase da habilitação da licitação é que eu provo através de documentos que eu tenho condições de executar, né, aquele objeto daquele contrato. Só, gente, assim, quando a gente está falando de verificar se eu tenho condições de contrair responsabilidades jurídicas, na verdade eu estou me referindo à minha habilitação jurídica, né, que é para verificar se a empresa está registrada, para verificar se ela tem as devidas inscrições estaduais, municipais, enfim. Certo? Então isso aqui é ligado à habilitação jurídica, não é ligada à habilitação econômico-financeira. Tá? Aí a letra B diz assim: expertise ou competência para a execução de determinado serviço, objeto do contrato da licitação. Aí aqui nós já estamos nos referindo à habilitação técnica, né? Então aqui a gente está falando da habilitação técnica, tá? Em que a gente vai verificar se realmente aquele licitante, aquela pessoa que está trazendo uma proposta, uma oferta, tem condições de executar a atividade. Verificar, por exemplo, o corpo de funcionários dessa entidade, verificar se ela está inscrita no órgão de fiscalização, verificar maquinários, condições técnicas daquela entidade que está buscando, né, firmar o contrato. Então isso aqui não tem nada a ver com idoneidade financeira, isso tem a ver com habilitação técnica. Aí a letra C diz: capacidade técnica do pessoal responsável pela administração da empresa. De novo, a gente está se referindo aqui à habilitação técnica, só que aí falando do pessoal, né? Aí a letra D diz: capacidade financeira da empresa que irá realizar o serviço. Certíssimo, letra D de dado. Tá? Então o que simboliza registrar essa idoneidade financeira, né? Verificar se a empresa tem condições econômico-financeiras de executar o contrato. Isso se verifica, gente, a partir da apresentação de certidões negativas de concordata, né? Não se chama mais concordata, se chama, na verdade, a recuperação judicial. Concordata é um termo antigo que ainda está previsto lá na lei. Mas, basicamente, mostrar que eu não estou em recuperação judicial, né? Mostrar que eu não pedi, eu não abri falência, mostrar, às vezes, a lista de todos os compromissos que a empresa assumiu, as dívidas, né? Mostrar o balanço devidamente aprovado da empresa no último exercício financeiro. Ou seja, mostrar que a empresa está com saúde financeira. E, às vezes, até exige-se a prestação de uma garantia de até 1% do valor do contrato, nessa fase aqui já da licitação. Tá? Isso tudo para garantir a habilitação financeira, que verifica essa idoneidade financeira da empresa. Certo? E a letra E diz assim: situação cadastral no CNPJ da empresa, no caso de pessoa jurídica. Quando a gente está falando de CNPJ ou de CPF, a gente está falando da habilitação fiscal. Verificar a regularidade fiscal da empresa, né? Que se não existe nenhum tipo de dívida em relação ao fisco. Isso aqui, gente, isso aqui é idoneidade, não tem nada a ver com idoneidade financeira. Isso aqui é parte da habilitação fiscal. Beleza? Tranquilo? Então aqui a nossa primeira questão
é a letra D de dado. Aí olha só, aqui eu coloquei para tu observares quais são os aspectos que se analisa no âmbito de uma habilitação, que é uma das fases da licitação, né? Então aqui a gente vai ter, para a habilitação jurídica, que verifica as condições de assinar o contrato, a qualificação técnica, que verifica as condições de execução do objeto do contrato, a qualificação econômico-financeira, que ele falou de, ou chamou, né, de idoneidade financeira, para ver se a empresa tem condições financeiras da execução, a regularidade fiscal e trabalhista, porque tem que observar também se a empresa não está com algum tipo de débito, de dívida na Justiça do Trabalho. E o cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição. Isso aqui, gente, se refere ao trabalho do menor, né? Então, aqui, o menor de idade não pode ser submetido ao trabalho noturno, insalubre, perigoso. Então, a empresa não pode ter nenhum menor de idade trabalhando nessas condições. Certo? Então, é isso. O que é que simboliza a idoneidade financeira? Verificar, né, se aquela empresa tem condições financeiras de executar o objeto da licitação ou da contratação. Ok, gente? Então vamos lá para a nossa segunda questão, que diz assim: os procedimentos licitatórios em órgãos públicos possuem uma fase interna e uma fase externa. Na fase externa ocorrem tarefas como a divulgação de editais, abertura e condução dos procedimentos licitatórios. A fase externa é responsabilidade. Se a gente dividir a licitação em duas grandes fases, a gente tem a interna e a externa, né? A interna é a fase de providências, que é aquela fase na qual eu vou elaborar edital, eu vou compor comissão, eu vou verificar recursos, eu vou fazer audiências públicas, enfim, né? A fase das providências. E a externa, que começa justamente com a saída do edital. Saiu o edital e começam todos os outros procedimentos que contam com os licitantes. Quem conduz essa fase externa? É a seção de compras, é a seção de aquisição, é a central de compras, é o processamento das compras. Primeiro assim, gente, ele não está dizendo exatamente qual é o objeto da licitação, né? Para a gente estar falando de compra, nem toda licitação se refere à aquisição. Existem licitações de obras, de serviços, tá? E o nome, né, do órgão da divisão interna que toma conta da questão da licitação é a comissão, geralmente a CPL, né? A Comissão Permanente de Licitação, tá? Então é essa Comissão Permanente de Licitação que conduz todo o procedimento, desde a saída do edital até o recebimento e julgamento das propostas. Certinho? Então a segunda é a letra E, tá? Como eu te falei ainda há pouco, ó, a fase interna são as providências, comissão da licitação, né, que vai também trabalhar com isso, e a fase externa a partir da divulgação do edital. Então, a fase interna, que são as providências, são também tomadas pela comissão e por outros profissionais. E a fase externa, que é a partir da divulgação, também se toma conta com essa comissão. Beleza? Então, é assim que funciona aqui as fases da licitação. Certo? Aí, olha só, gente, dá uma parada rapidinho aqui para comentar o produto que a gente tem para te auxiliar a garantir essa aprovação. A gente está aqui, ó, com o curso online completo para a Embasa, para quem está querendo essa vaga de assistente administrativo, agente administrativo. O nosso pacote inclui as videoaulas completas, né, com teorias e exercícios, tá? Muito importante. A gente tem a apostila em PDF e a gente tem 2 simulados com questões inéditas para você treinar, para você já ir vendo qual é que está o nivelamento para garantir aí essa vaga no concurso, tá? Então, olha, o acesso é por 180 dias e assim, comprei agora, Tom, saiu o edital e agora teve uma alteração, uma mudança, não tem problema, a loja do concurseiro vai lá e atualiza conforme o novo edital, certo? E aí, olha, gente, caso você já tenha comprado, aí você esteja aguardando o edital ainda não saiu, está no fim o teu curso, aí a loja te dá 50% se você fizer a renovação. Tá? Então, quem quiser ir renovar, 50% de desconto na renovação. Beleza? Então é isso, gente. Vamos lá, é o curso do pré-edital, apenas R$ 298,00. Inclusive, bem facilitado o pagamento lá pelo nosso site. Corre no www.lojadoconcurseiro.com.br
e vem estudar com a gente, vem te preparar, vem garantir essa vaga. Certo? Então vamos lá, gente, para a nossa terceira questão, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta casos de contratação direta pela administração pública. Então, assim, gente, quando a gente fala de contratação direta, a gente está se referindo àquelas situações de exceção em que não houve licitação. Porque a regra, né, é que antes de qualquer contratação se realize o procedimento licitatório. É a regra, mas toda regra tem exceção. Então, às vezes, a administração é autorizada por lei a não realizar o procedimento licitatório. Tá? Então, existem duas situações em que a administração não precisa licitar. É a situação da inexigibilidade, e aí, pelo próprio nome, né, a gente pode chegar à conclusão do que significa. É inexigível, não dá para exigir, não dá para solicitar. Certo? E a outra situação é de dispensa. É quando a lei diz, olha, nesse caso, não precisa licitar. Certo? Então, a gente tem as contratações diretas, elas são executadas através da dispensa e da inexigibilidade. Tá? Então, ele diz aqui, né? Assinale a alternativa que apresenta casos de contratação direta pela administração pública. A letra A diz licitação competitiva e fornecedores habilitados. Não, isso daqui não significa dizer que porque eu tenho várias pessoas interessadas e todo mundo está habilitado, eu não tenho licitação. Não faz nem sentido, né? Licitação amplificada, seja lá o que for, e fornecedores competitivos. Também não é o caso, tá, gente? Licitação emergencial, beleza. Licitação emergencial a gente pode, né, a compra, a aquisição emergencial, poderia até dispensar um procedimento licitatório, né? Mas fornecedores qualificados, todos os fornecedores têm que ser qualificados, havendo ou não a licitação. Tá? Aí a letra D diz assim, licitação deserta, que é uma situação de não comparecimento de interessados, ou a licitação frustrada. Essa frustrada é a licitação que estabelece ou que aparece interessados, mas que eles não passam daquela fase da habilitação, que são os documentos, né? Ou então todas as propostas são desclassificadas. Então, deu gente, mas não deu certo, né? Frustrou a licitação porque essa galera não conseguiu passar das fases da licitação. Tá? E assim, gente, em ambos os casos, a gente tem hipótese de dispensa de licitação. Fiz lá a chamada através do edital, não apareceu ninguém. Repeti o edital, não apareceu ninguém. Estou precisando daquela contratação. Dispensa. Deu frustrada. Nesse caso, para dispensar, é o caso de ter aparecido gente e as propostas terem sido todas desclassificadas. Aí dá para a gente fazer a contratação direta. E o fornecedor exclusivo. Agora, olha, licitação deserta ou frustrada são casos de dispensa. Fornecedor exclusivo é caso de inexigibilidade. Como eu te disse, a inexigibilidade acontece quando não há condições de exigir a licitação. Se eu vou comprar, por exemplo, um medicamento, gente, e só existe um fabricante desse medicamento, como é que eu vou licitar? Se eu só tenho um único fornecedor exclusivo. Então, isso é um caso de compra direta, só que a partir de uma inexigibilidade. Tá, gente? Então, aqui são dois casos de contratação direta, se der deserta ou frustrada e o fornecedor exclusivo. Certinho, letra D. Aí é de licitação pública, toda licitação é pública, né? E fornecedores, órgãos da administração pública. Aí até pode ser, porque quando a administração contrata a própria administração, é caso de licitação dispensada, né? Dependendo aí do objeto, tá? Mas essa história de licitação pública, como assim uma licitação pública gera dispensa da licitação? Não, toda licitação é pública, né? Então a terceira é a letra D de nada. Tá? Aqui te explicando o que eu te falei. O que é a licitação deserta? Não comparecem interessados. O que é a frustrada? Todo mundo é desclassificado, seja pela documentação, seja pela questão das propostas, né? Agora, uma coisa importante. Para gerar dispensa, é porque essa desclassificação aqui foi de todas as propostas. A galera até tem a documentação para assinar o contrato. As propostas é que não passaram realmente. E o fornecedor exclusivo, que é um caso de inexigibilidade. Não dá para licitar se eu só tenho uma única pessoa capaz de fornecer aquilo que eu estou precisando, né? Certo? Então, nesse caso aí, licitação deserta, frustrada e fornecedor exclusivo. Beleza? Tranquilo, né? Não tem mistério. Vamos lá para a quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta uma das características básicas da licitação.
A letra A diz é um procedimento financeiro contábil. Isso aí deixa para a galera lá da contabilidade, não tem nada a ver. A licitação não é um procedimento financeiro e contábil, né? É um procedimento facultativo público. Não há regra que seja obrigatório, né? Excepcionalmente pode-se fazer a contratação direta, mas a regra é que é obrigatório. Aí a C diz é um procedimento aleatório de aquisição. Como assim aleatório, né? Um negócio que se faz aleatoriamente, que não é comum. Claro que não, gente. As aquisições, em regra, usam o procedimento da licitação. Aí a D diz é um procedimento de compra direta. Gente, se é licitação, não pode ser compra direta. Porque quando tem compra direta, não tem licitação. Né? A não ser que seja licitação deserta ou fracassada, né? Tudo bem. Certo? Mas não é um procedimento de compra direta. Se eu estou licitando, eu não estou comprando direto. Entende? Então só pode ser a letra E. É um procedimento administrativo formal, sim. É uma das características. Inclusive, logo no iniciozinho da 8666, ele diz, né? Que a licitação configura-se como um ato administrativo formal em qualquer esfera onde ela esteja sendo executada. O que significa dizer que é um procedimento formal? Que todas as regras estão descritas nas leis e nos regulamentos e que a gente tem que obedecer a todas as formalidades. Inclusive, com tudo sendo registrado, escrito e compondo os autos do procedimento, né? Tudo em documentação. É todo formal, é todo obedecendo às regras, às leis e os regulamentos. Tá? A licitação é formal, ela não é informal, não é aleatória, como disse lá na outra questão, tá? Ou na outra alternativa, né? Então, a quarta é a letra E. Beleza? Respira, vai dar tudo certo. Aí, olha só, a quinta que diz assim: um assistente legislativo necessita selecionar a modalidade destinada à escolha de um trabalho técnico ou artístico, predominantemente de criação intelectual. Considerando o respeito aos princípios da publicidade e da igualdade entre os participantes, qual a modalidade deve ser selecionada nesse caso? Perdão, o importante aqui, gente, é o objeto da licitação. Trabalho técnico ou artístico, qual é a modalidade indicada para isso? Falou em trabalho artístico, porque o técnico a gente ainda tem mais opções. Mas falou em trabalho artístico, gente, por exemplo, né, uma disputa de quadrilhas juninas, uma disputa de dança, né, uma disputa de música. Como é que a gente chama essas disputas, né? Ah, vai ter um concurso de quadrilha, um concurso de miss, concurso de dança, concurso de música, né, um concurso de artes. Falou em escolha de trabalho artístico, né, técnico, artístico, a gente está falando do concurso, gente. É a modalidade indicada para esses fins. Tá? Porque o trabalho técnico, dependendo do que é, dá até para a gente fazer concorrência, tomada, convite, mas assim, trabalho técnico ou artístico, predominantemente intelectual, a indicação é de fato o concurso. Beleza? Então a quinta é a letra C. Vamos lá para a sexta, que diz assim: em determinado procedimento licitatório, na modalidade de tomada de preço, geral do presidente da Comissão de Licitações do município YZ, desclassificou todas as propostas apresentadas pelos licitantes participantes do certame, pois não atendiam às exigências do ato convocatório da licitação. Lembra que eu te falei, né? Quando todas as propostas são desclassificadas, a gente tem um caso de licitação frustrada. Aí ele segue dizendo: diante dessa situação hipotética, em consonância com as disposições da Lei 8666, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de... Aí é o seguinte, gente, quando nós temos uma situação de licitação frustrada, a administração, antes de dispensar a licitação e realizar a contratação direta, ela faz o quê? Ela dá um prazo para que todo mundo conserte os seus problemas ali das suas propostas. O que a questão quer saber exatamente qual é este prazo. Tá? Este prazo é de 8 dias úteis. Certo? Então vamos ver aqui onde é que tem. Não são 3, não são 5, não são 10, não são 15. São 8 dias úteis para apresentação de outras propostas desprovidas de vícios, ou seja, que não tenham nenhum defeito, né? Certo? Então as propostas podem estar com preços, né, com sobrepreços, podem estar acima do valor de mercado, podem estar ultrapassando o limite da própria modalidade. Certo? As propostas podem estar versando sobre questões que não foram solicitadas no edital, estão, né, incoerentes.
aí todo mundo pode ser desclassificado. Nesse caso, a administração vai tentar salvar a licitação, dando prazo de 8 dias úteis para ver se a galera apresenta outras propostas sem defeito. Certinho? Então, aqui a letra B de bola. Ok? Aí a sétima. Em igualdade de condições, como um dos critérios de desempate nos processos licitatórios realizados pela administração pública, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que... Aí nós temos vários critérios de desempate, né? Quando a gente tem empate entre as propostas, aí a gente tem a regra prevista lá na lei para desempatar. Ele quer um desses critérios de desempate. A lei traz assim: comprove o cumprimento de reserva de cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Esse é um dos critérios de desempate. Então, aquela empresa que reserva cargo para pessoa deficiente, para aquela pessoa que ficou de benefício, aí se recuperou no INSS, aí voltou, que ela tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, porque muitos empregadores acham que aquela pessoa vai adoecer de novo, ela vai dar trabalho, né? Enfim, então, isso aqui é uma tentativa de minimizar essa dificuldade que essas pessoas têm de retornar ao mercado de trabalho, tá? Então, essa pessoa aqui, certo? Caso haja reserva na empresa para esses reabilitados, caso a empresa respeite as regras de acessibilidade, ela tem preferência no desempate das licitações, tá, gente? Não é o primeiro critério, tá? É um dos últimos critérios lá, mas existe. A letra B diz: comprove não possui dívida com terceiro, não tem nada a ver, tá? Ou que não tenha empregados ou ex-empregados afastados ou aposentados pela Previdência. Não tem escrito esse momento nenhum. A C diz: observe o princípio da isonomia, e cuja proposta é mais vantajosa. As propostas estão empatadas, pessoal. Tá? Não existe esse critério. Seja julgada com os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade. Está falando de particular. Particular não precisa obedecer a esses princípios. Tá? Aí comprove respeitar os princípios da probidade administrativa, do julgamento objetivo. Não. Querem saber quais são os critérios de desempate? Está aqui, ó. A gente encontra lá no artigo 3º, no parágrafo 2º da lei. Em igualdade de condições, como critério de desempate, é assegurada a preferência sucessivamente, ou seja, a gente vai usando os critérios por vez, né? Aos bens e serviços, primeiro, produzidos no Brasil, tá? Aí todo mundo produziu seus bens ou executa seus serviços no Brasil. Segundo critério, a empresa é brasileira? Todo mundo é brasileiro, né? Aí vai para o terceiro critério: produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e tecnologia no Brasil. Todo mundo investe ou ninguém investe? Aí a gente vai para o quarto critério, que é aquele critério que a gente acabou de ver. Quem tem reserva para pessoa com deficiência, para o reabilitado do INSS, que atende às regras de acessibilidade, né? São esses os critérios. Tá? Por que está assim? Em vez de 1, 2, 3, 4, está 2, 3, 4, 5. É porque eu tirei direto da lei, gente. E antigamente existia um outro critério que foi revogado, que era o primeiro, tá? Mas de fato são esses 4 critérios, ok? E esses 4 critérios usados sucessivamente. E aí um detalhe: se eu utilizar todos esses critérios e continuar um empate, aí, minha gente, não tem jeito, Deus decidirá. Aí a gente vai fazer o quê? Um sorteio, certo? Aí vai para o sorteio. Mas a regra é que a gente vai utilizar, né, esses critérios de desempate sucessivamente. Beleza? Vamos lá então para a oitava. Nas contratações de obras, serviços e compras pela administração, o contratado pode optar por uma das quais modalidades de garantia que a autoridade poderá exigir, de acordo com a Lei 8666. Só que é o seguinte, gente, às vezes, dependendo da complexidade do contrato, dependendo dos valores envolvidos no contrato, a administração ela vai exigir uma garantia do contratado. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou executar esse contrato, está aqui, toma X reais para te provar que eu vou executar, no final tu me devolves. Né? Então, às vezes, a administração exige essa garantia. Ele quer saber quais são as modalidades de garantia. Como é que eu posso prestar essa garantia? Só dinheiro? Vamos ver aqui, a letra A diz: alienação fiduciária de imóvel. Está fora, não está previsto isso aqui. Nem muito menos penhora de bens. A B diz: inventário de equipamento pertinente. Não tem isso aqui.
comprovação de realizações equivalentes e atestado de idoneidade econômico-financeira. Isso aqui não é modalidade de garantia, isso aqui são documentações que eu tenho que provar na fase de habilitação, não tem nada a ver com garantia. Auditoria de continuidade, declaração de cumprimento de obrigação. Quais são as formas que eu tenho para prestar garantia? A letra E dá dica de algumas. Calção em dinheiros ou título da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária. São essas as modalidades. Então eu posso depositar o valor, ou eu posso comprar título da dívida pública, né, aquele investimento no tesouro, ou eu posso fazer um seguro, uma apólice, ou um banco que vai lá e assina como meu fiador. Agora um detalhe, viu, gente? Quem escolhe, vejam bem o que ele diz, o contratado poderá optar. Isso aqui é muito importante. Quem escolhe a forma como vai prestar a garantia é o contratado, tá? E aí quando é dinheiro, ele recebe o dinheiro, né, de volta ao fim do contrato. Esse valor ele pode ser descontado se a empresa ao longo da execução do contrato, por exemplo, for multada, né? Aí pode descontar o valor da multa, certo? Ou então, às vezes, a administração, o cara não cumpre o contrato, a administração executa a garantia, fica com dinheiro, ou cobra a garantia da seguradora ou do fiador, né? Enfim, então a gente tem aqui essas possibilidades de modalidade. Calção em dinheiro, título da dívida pública, seguro, garantia ou fiança bancária. Então é a letra E. Tá? Tá aqui, gente, ó, é no artigo 56, para te mostrar aqui que a gente não está inventando, né? O artigo 56 da lei, o parágrafo 1º. Calção em dinheiro, título da dívida pública, seguro, garantia, fiança bancária. Tá? São essas as possibilidades de garantia. Aí a nona, tá cansado? Calma, vai dar tudo certo. Nona, qual é a modalidade de licitação para aquisição ou alienação de bens imóveis por parte da administração pública para até valores acima de 1,5 milhão? Gente, aqui olha, se é para adquirir ou alienar imóvel, essa questão do valor aqui, inclusive, é até irrelevante, tá? Na 8666, se a gente está querendo alienar imóvel, tá? A gente vai ter a concorrência. É a letra B. Porque tem o leilão que serve para alienar. O que é alienar? Alienar é transferir a propriedade, por exemplo, vender. Né? Só que o leilão, ele é indicado para casos específicos de imóveis. Mas no geral, assim, no seco, qual é a modalidade que eu uso para vender imóvel? Pela 8666 é a concorrência. Tá? Só toma cuidado porque a gente está falando da 8666. Na lei 14.133, que é a lei mais nova, o leilão serve para tudo. Mas aqui, certamente, é a concorrência, tá, gente? Aí a gente usa concorrência para quê? Compras e serviços acima de 1.430.000, obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000, a tomada de preços vai até 1.430.000, compra e serviço, e até 3.300.000 para obras e serviços de engenharia. E o convite, compra e serviço até 176.000 e obras e serviços de engenharia até 330.000. Aqui é para te mostrar os limites, tá, da 8666, mas quando ele falou alienar imóvel, já deu para matar que seria a concorrência. Aí a concorrência serve para isso também, gente. Ela vai servir para alienação de imóveis, né, segundo a lei 8666. Certo? E a gente estava falando mais cedo sobre as situações de contratação direta, né? Essa parte, gente, é bem decorativa. Quais são as hipóteses, por exemplo, que a administração não precisa fazer licitação. Aqui a gente tem a dispensável a licitação. Essa licitação dispensável, tu vais ter lá no artigo 24. Tá? Então ele quer aqui uma das hipóteses, um dos incisos do artigo 24. A letra A diz, para compra ou locação do imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cuja necessidade de instalação e localização condicionem sua escolha, desde que o preço não seja superior a 10% do valor do mercado. Não tem isso aqui não. Para comprar ou alugar um imóvel pode fazer por dispensa. Não tem essa parte do preço. O que a gente tem que mostrar é que o aluguel ou a compra são para uma finalidade precípua, ou seja, importantíssima, né? E a localização do imóvel justifica essa aquisição ou essa locação. Tá? Aí a letra B diz, na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional.
Olha só, isso aqui, gente, a OCP, né? Ela colocou aqui, eu trouxe para te mostrar, faltou a referência aqui, mas detalhezinho, tá? Culpa do estagiário. Mas assim, eu trouxe só para te mostrar que às vezes a questão não está errada, ela está incompleta. Porque aqui, olha, a contratada detém inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Então é desde que ela tenha uma excelente reputação e não tenha fins lucrativos. Tá? Então faltou aqui na verdade. Né? Então se você ver aqui, olha, aqui a letra A, dispensável para compra ou locação do imóvel para as finalidades expressivas, pode ver que não tem essa história do não superior a 10%. Né? Aí a letra B, está aqui completa, olha. É dispensável a licitação para contratação da instituição, tarará, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Então só faltou esse final, ó, tá vendo? Então às vezes a OCP faz isso lá também, tá? Instituto OCP. Aí a letra C diz, para aquisição de bens e serviços nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Letra C. É o inciso 14 do artigo 24. Tá? Então, isso aqui é uma das hipóteses que a gente pode fazer uso da licitação dispensável. A D diz assim, na contratação da associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos, que comprove idoneidade, o erro é quando ele diz, desde que o preço contratado seja de até 15% superior ao praticado no mercado. Esses contratos não podem, gente, ter valores acima do valor de mercado, né? O preço tem que ser compatível com o praticado no mercado. Não é até 15% acima do praticado no mercado. Certo? Então, os contratos da administração têm que ter valores, né, valores similares ao mercado. Tá? E a letra E diz para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia, a 25% do valor que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. As leis brasileiras fazem muito isso, né? Aí olha só o que está escrito na verdade. Limitada a 20% do valor, tá? Que trata a linha B do inciso 1 do artigo 23. Isso aqui é o valor do convite, que ele está se referindo aqui. Então, assim, para adquirir ou contratar um produto para pesquisa, né, pode fazer sem licitação. Se envolver obra, por exemplo, vai ter que construir um laboratório, reformar um laboratório. Aí o valor não pode ultrapassar 25% daquilo indicado para a realização do convite. Certo? Então, não é 25% na verdade, né? É 20%. Tá? Beleza? Então é isso, gente. Tranquilidade? Tudo certinho? Muita questão direta, né? O Instituto OCP não tem muito mistério, não. Só tem que pegar pesado na leitura e no estudo da lei. Certinho? Então é isso, gente. Conta sempre com a gente está por aqui para te apoiar e vem com a gente lá no www.lojadoconcurseiro.com.br e vai buscar essa aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.